As crianças terão um tempo agora juntas e certamente a irmã Nádia está com muita coisa boa preparada para nossas crianças. Então nós nos despediremos só por um momento das crianças e daqui a pouco nos reencontraremos. As crianças já estão se deslocando. Enquanto as crianças fazem esse percurso, irmãos, abram a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versos 5 e 6. Os irmãos sabem, nós estamos estudando nas quintas-feiras a Epístola aos Hebreus. Em alguns momentos, o estudo é interrompido por um motivo forte, como da semana passada, em que louvamos a Deus por nossos professores, mas do modo geral temos já há 7 meses estudado a cada quinta-feira uma parte de Hebreus. Hoje, versos 5 e 6 fundamentam o nosso estudo e nos dizem assim esses versículos: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queiram, irmãos, ler juntos o verso 6? Eu gostaria de ouvir a congregação lendo o verso 6. Vale a pena relermos esse texto. De fato, meus irmãos, Enoque demonstrou ser um exemplo de vida pela fé. Creu no Senhor de tal modo que andou com o Senhor e foi um amigo verdadeiro do nosso Deus. Enoque está nessa linda relação que tem sido chamada de heróis da fé. Ele está entre os primeiros, ele está entre os patriarcas iniciais da história do povo de Deus. Quando apresentado, e nós veremos isso no livro do Gênesis, Enoque recebe um destaque. A sua vida é descrita, fala-se dele em muitos versículos por conta da boa comunhão com Deus que ele fez, dar bom testemunho da sua fé num tempo muito difícil. Vamos olhar então para a palavra de Deus, quando primeiramente se fala de Enoque. Gênesis, no capítulo 5, nos versos 18 a 24, nos apresentam esse descendente de Adão. Gênesis 5,18 diz que Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Chama a atenção, irmãos, como Enoque viveu pouco para os padrões da sua época. Compare o tempo de vida de outros indivíduos descendentes de Adão e o tempo de vida de Enoque. E a palavra de Deus diz que Enoque viveu apenas 365 anos, porque tendo ele andado com Deus, ele foi tomado, ele foi capturado, ele foi levado pelo Senhor, ele foi trasladado
levado da terra dos homens para a presença de Deus. É o que aconteceu com o profeta Elias. Os irmãos podem ler a história de Elias, e aquele homem de Deus, vitorioso no seu ministério em Israel, num tempo muitíssimo difícil de idolatria, rebeldia espiritual e de desprezo à palavra do Senhor, estava andando com o seu discípulo Eliseu, e Elias já tinha dito: Eliseu, não me siga hoje, porque hoje Deus me tomará para si. Andou com Deus a ponto de saber que Deus o tomaria para si. E a palavra de Deus diz que Eliseu afirmou: não fale isso, eu não vou me afastar de ti. Tão certo como eu vivo, eu vou contigo onde tu fores, Elias. Elias, ao ver a fidelidade de Eliseu, pergunta: o que você quer receber de mim? E ele disse: eu quero receber a porção dobrada do Espírito do Senhor que está sobre ti. E depois que isso foi concedido, diz a palavra de Deus, que carruagens de fogo separaram Elias e Eliseu foi levado a um pouco distante, e Elias, num redemoinho, subiu aos céus. Então, Enoque foi o primeiro relato da palavra de Deus sobre uma trasladação. Eu mencionei Elias para que os irmãos saibam que Enoque não é uma figura irrepetível. Houve mais alguém que andou com Deus e que foi trasladado pelo Senhor, como aconteceu com Enoque. Quem sabe você não será o próximo. Enoque não foi o último, não foi o único. O mundo de Enoque, meus irmãos, era um mundo corrompido. Ele era descendente de Adão. Desde que Adão e Eva pecaram, esse mundo perdeu o equilíbrio, perdeu a perfeição que foram dados pelo Senhor nosso Deus. Então, eu não preciso me esforçar para dizer aos irmãos que o tempo de Enoque era um tempo de pecado. Vejam Gênesis 5, versículo 1, quando diz que este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Então aqui, para mim, já está tudo resolvido quanto à caracterização do mundo de Enoque. Era um mundo de corrupção, um mundo em que o pecado aumentava. Foi nesse mundo que esse homem viveu o desafio de, a cada dia, buscar maior comunhão com Deus. Foi num tempo de corrupção que esse homem viveu de modo santo, e isso me constrange, e eu oro a Deus para que constranja você também, porque nós, irmãos, crentes em Jesus, que temos um recurso superior ao de Enoque, não sou eu quem diz isso, a palavra de Deus diz, em Hebreus 11:39, que todos eles, inclusive Enoque, obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles creram na salvação do Senhor, mas eles não viram o Salvador. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, a nós os crentes, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Nós temos muito maior condição de viver em maior comunhão com Deus do que tinha Enoque, porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo nos habita, irmãos, e às vezes o que dizemos, desprezando o poder do Espírito Santo, nós dizemos: nesse mundo que nós vivemos é muito difícil andar com Deus. O mundo está tão longe do Senhor que é tão difícil andar com Deus. Irmãos, nós damos desculpas para um Deus que tudo sabe, que tudo conhece. Ele nos deu o seu próprio Espírito que nos santifica. O Espírito Santo habita cada filho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós podemos e devemos desejar andar com Deus, ter essa comunhão, essa amizade com Deus que Enoque desfrutou. E eu digo aos irmãos, os irmãos podem desfrutar de comunhão maior com Deus do que aquela que Enoque teve com Deus. Meus irmãos, olhem para Judas, os versos 14 e 15 da epístola de Judas. O que Judas, irmão de Tiago, tem a nos dizer acerca de Enoque?
Judas está falando sobre falsos profetas, gente de mau testemunho, gente incrédula, e no verso 14 diz assim: quanto a estes incrédulos, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Bem, nós acreditamos que Deus supervisionou a escrita da sua palavra. Aqui está aquilo que pela tradição oral os judeus receberam acerca de Enoque. E o Senhor, ao permitir que tal testemunho de Enoque fosse registrado em sua palavra, está dizendo que o que era dito acerca de Enoque era verdadeiro. Quem foi Enoque? Foi aquele homem que pregou acerca do juízo de Deus contra o pecado, contra aqueles que proferiam palavras insolentes, aqueles que desprezavam a vontade e a lei de Deus. Portanto, Enoque, irmãos, num tempo de grande pecaminosidade, foi um profeta, isto é, um mensageiro de Deus, que não deixou de falar do juízo de Deus, da ira de Deus contra o pecado. Ele andou com Deus e agradou a Deus de tal maneira que Deus o tomou para si e ele não viu a morte. Volte para Hebreus 11, o verso 5 está nos dizendo exatamente acerca do fim da passagem de Enoque nesse mundo. Enoque foi arrebatado pelo Senhor, não viu a morte. Por quê? Porque Deus o tomou para si. Eu não sei explicar porque o Senhor quis fazer assim, mas, meus irmãos, eu penso que a palavra de Deus mostra que Deus quis aprovar Enoque diante de toda uma geração. Aquela geração soube, Enoque não morreu, ninguém matou Enoque. Deus tomou Enoque para si, porque Deus se agradou de Enoque e não de nós. Na vida e na sua trasladação, Enoque foi exemplo de comunhão com Deus e de fidelidade à mensagem do Senhor. Ele foi trasladado por Deus, de quem recebeu aprovação, e não foi achado pelos homens, dos quais ele se distanciou, porque os homens não aprovavam o seu viver. Como Enoque pôde alcançar maior padrão de comunhão com Deus do que qualquer outro homem do seu tempo? Como pôde Enoque viver na presença de Deus? Como pôde Enoque manter-se firme na palavra do Senhor? Segundo a palavra de Deus, esse homem viveu pela fé, porque logo depois de ter dito no verso 5 que Enoque agradou a Deus, então no verso 6 é dito: sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, o texto bíblico original não contém essas divisões de versículos, uma divisão importante para localizarmos a parte do texto bíblico que queremos mencionar, mas o texto original não contém essas divisões. Então lembre-se que a palavra de Deus, numa sequência, disse: obteve Enoque testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Só foi possível Enoque agradar a Deus porque ele foi um homem que viveu pela fé. E viver pela fé é o mesmo que andar com Deus, crendo na palavra de Deus, buscando amizade com Deus e esperando sempre em Deus. No verso 6 é dito que quem quer andar com Deus, isto é, quem se aproxima de Deus, primeiro deve crer: Deus existe. Depois deve crer na bondade de Deus, Ele é galardoador. E depois que o Deus que é bondoso tem prazer em andar com aqueles que o buscam. Irmãos, há algum tempo eu fazia caminhadas e corria sozinho, mas quando eu encontrei uma boa companhia, um bom amigo,
elas se tornaram muito mais prazerosas. Inclusive, parecia que passava rapidamente aquele tempo de caminhada e corrida. É a boa amizade, boa companhia, boa conversa, boa presença. Eu fico imaginando que Enoque também considerou que 365 anos foram muito pouco, passaram rapidamente, porque andar com Deus é uma experiência de fato maravilhosa. Meus irmãos, diz a palavra do Senhor que nós podemos sim ver Deus e andar com Deus por meio da pessoa de Jesus. E nisso, volto a dizer, nós somos mais privilegiados do que esse homem que é padrão de elevada comunhão com Deus. Observe o que a palavra de Deus nos diz. Primeiro, eu quero destacar João no capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quem vê o Pai, vê Jesus. Ou quem vê Jesus, vê o Pai. Porque, como diz Jesus, eu e o Pai somos um. Os irmãos podem recordar essas palavras muito claras do Senhor Jesus Cristo, lendo João 10:30. Eu e o Pai somos um. Você, meu irmão, precisa buscar maior comunhão com Deus, desejar maior amizade com Deus, andar de fato com a certeza de que o Senhor é o seu grande e melhor amigo. Você pode sim chegar lá, porque o Espírito de Jesus habita você, e é por meio de Jesus, que é um com o Pai, que nós chegamos ao Pai. Jesus, no maravilhoso e conhecidíssimo versículo de João 14:6 diz: eu sou o caminho, Tomé, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem a mim se não for por mim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. É aquele de quem Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vejam se não é o que está escrito em 1 Timóteo 2, verso 5. Então você que um dia, pelo poder do Espírito de Jesus, foi convencido de que deveria abandonar os seus pecados, confiar em Jesus para a salvação, e ao crer nele e receber o Espírito dele, você pode sim andar com Deus e cultivar maior comunhão com Deus hoje, agora. Peça isso a Deus e abra-se para vivenciar maior comunhão com Deus. Eu não posso esquecer, meus irmãos, de Colossenses, no 1º capítulo, esse extraordinário texto, nos versos 13 a 17, nos dizem que Cristo nos libertou do império das trevas. Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus, por meio de Jesus pôde vê-lo. O primogênito de toda a criação, Ele é Deus, Ele é o primeiro, Ele já estava lá no princípio com o Pai. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O Espírito de Jesus habita você. Você pode sim ter comunhão com Deus porque Ele está em você. Hebreus 11:27, voltando ao texto de Hebreus que nós estamos estudando, Hebreus 11:27 diz-nos assim: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível.
Irmãos, esses homens de Deus vivenciaram um tempo de absoluta omissão na vida espiritual e de desprezo às coisas de Deus. Eram chamados de loucos, porque eles viam o que mais ninguém podia ver. O que eles viam? Eles viam Deus em sua glória e a vontade de Deus. Esses homens vivenciaram um tempo, seja Moisés no Egito, seja Enoque entre os seus, em que Deus era desprezado, mas eles continuavam vivendo uma vida reta, uma vida aprovada pelo Senhor, uma vida diferente do mundo. É como quem estava vendo o invisível. E você sabe o que é isso? Pessoas que às vezes apresentam transtornos, por exemplo, depois que são medicadas ou que recebem anestesia ou que passam por uma cirurgia séria, elas têm alucinações. E elas acreditam mesmo que alguma coisa está ali e você não está vendo. Não sei se você já teve a experiência de lidar com alguém que disse: eu estou vendo uma pessoa ali em pé olhando para mim. E você tenta dizer: não há ninguém. E ela diz: está ali, vamos correr. E aquela pessoa em alucinação diz: eu estou com medo. Irmãos, é alguém que vê o que você não está vendo. Nós consideramos louca uma pessoa assim. Aqueles que andam com Deus, no mundo de inimizade contra Deus, serão chamados de loucos, de insanos, porque eles veem o que o mundo não está vendo. Meus irmãos, nós precisamos nos preparar para uma trasladação que ainda acontecerá. Deus tomará o seu povo para si. O Senhor virá buscar o seu povo do meio dessa geração corrupta e infiel, na qual devemos resplandecer como luzeiros, como faróis, como astros do mundo. Vejam o que nos diz o próprio livro de Hebreus, capítulo 13, verso 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Deus nos levará para um outro lugar. Temos um outro destino. Saiba que o lote que você comprou será seu só por um tempinho. A casa que você construiu, a boa casa, será habitada por você por um curto espaço de tempo, só até o dia da sua morte. Quem sabe até antes você decida comprar uma outra, mudar de cidade. É possível. A palavra de Deus diz, Margarete, que há uma casa, há uma cidade, há um destino que o Senhor tem para nós. Não é aqui, irmãos, o nosso ponto final. Não está aqui o nosso porto seguro. Não está aqui a nossa cidade permanente. Nos preparemos para aquela que há de vir, onde nós nos encontraremos com Enoque e com Elias também. 1 aos Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Veja o que nos diz 1 aos Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ande em comunhão com Deus, a ponto de desejar ir com Deus onde Ele quer que você vá. Desejar a morada eterna que o Senhor tem preparado para os crentes. E meus irmãos,
essa é a maior de todas as promessas do Senhor para nós. Irmãos, nós precisamos como crentes, e eu sei que nessa igreja já cremos assim, dizer, irmãos, para que não fique dúvida em quem nos ouve, todas as bênçãos que alcançamos do Senhor, todos os favores que Deus em sua bondade nos permite alcançar, não se comparam à maravilha da vida eterna. É a salvação eterna em Cristo, a certeza de que Deus em Cristo nos perdoou da condenação eterna do diabo, nos livrou da nossa culpa diante dele, da nossa dívida impagável, e por isso nos permitiu ter a segurança do céu, da vida eterna. É essa a maior bênção da vida cristã. De início, quando alguém passa a frequentar um grupo religioso, que faz outras promessas, que parecem brilhar mais do que a promessa do céu, isso pode parecer interessante, e aquela pessoa, sob efeito da empolgação, pode ficar por ali. Mas, meus irmãos, a curto prazo, quando as lutas desse mundo chegam, quando as tristezas se avolumam, quando as perdas batem à nossa porta, somente a certeza de que o céu é a maior de todas as bênçãos do Senhor nos mantém aos pés dele. Porque nós então começamos a considerar que nenhuma perda ofusca o maior de todos os ganhos, que é o céu, que é a vida eterna. Irmãos, nós não temos o direito, se queremos ser fiéis ao Senhor, de deixar o ouvinte duvidar de que a grande promessa do Senhor é a vida eterna. O Senhor promete grandes coisas, como cantamos, grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. Deus responde orações, Deus cura enfermos segundo a vontade dEle, Deus concede que case segundo a vontade dEle aquela pessoa que deseja o casamento, Deus permite que haja o pão na mesa. Mas, meus irmãos, nenhuma das bênçãos do Senhor são concorrentes com a maior de todas as promessas que Ele nos fez, que é a vida eterna. Nós precisamos dizer às pessoas: se vocês amam ao Senhor, vocês amarão a notícia de que é possível viver eternamente com o Senhor, sem que haja aquilo que nos separa de Deus, que é o pecado. Porque no céu, agora libertos desse mundo de pecado, agora não mais podendo sofrer a tentação do inimigo de nossas almas, nós viveremos uma comunhão plena com Deus, eterna, inesgotável, uma amizade que não terá mácula. Portanto, precisamos dizer às pessoas: continuem crendo nessa grande maravilha, que é a certeza de que esse mundo passará, e Ele não fará com que a nossa vida chegue ao fim, a nossa existência não chegará ao fim. O Deus eterno tem algo muito melhor e maior, e aqueles que andam com Deus amam saber que estarão eternamente com Deus. O que está faltando, irmãos, para buscarmos maior comunhão com Deus? Eu quero ainda ler um texto do apóstolo Pedro. Deus inspirou Pedro a escrever 2 de Pedro 3, versos 11 a 13, quando nos diz assim a palavra do Senhor: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Enoque creu em Deus e viveu em comunhão elevada com Deus. Nós temos muito maior condição pelo Espírito que nos habita e muito maior motivação pelo céu que Jesus nos promete e que nos aguarda. Deus nos ajude, irmãos, a viver maior comunhão com Deus. Deus nos abençoe. Sejamos nós amigos de Deus. Vamos cantar o hino que é intitulado O Grande Amigo? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos cantar acerca do nosso grande amigo. Achei um grande amigo. É esse mesmo? Ah, em Jesus, mas existe também o outro, né? Grande amigo. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos.
tudo a Deus em oração. Que hino, hein, irmãos? Nós perdemos a paz porque nós não buscamos aquele que é o príncipe da paz. É por isso que perdemos a paz. Só porque nós não... Esse hino nos humilha. Esse hino diz assim: sabe por que você não tem paz? Porque você decidiu fazer uma bobagem, não levar tudo a Deus em oração. Vamos cantar, é um hino maravilhoso. Deus nos permita cantar e meditar nesse hino. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração, e em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Convido o nosso irmão Leandro para orar ao Senhor e convido toda a igreja a orar para pedir ao Senhor que nos conceda, irmãos, todo despertamento, que desperte a igreja para buscar maior comunhão com o Senhor. Faça o seu pedido ao Senhor agora, coloque diante de Deus a sua necessidade e o que tem impedido você de ter maior comunhão com o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido,